Artigo 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Artigo 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou quando se afastar do país, pelo do último em que houver tocado. Artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Artigo 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Capítulo 6. Das questões e processos incidentes. Capítulo 1. Das questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que, no juízo civil, seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se o crime for de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2º. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3º. Suspenso o processo e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa civil, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo 2. Das exceções. Artigo 95. Poderão ser opostas exceções de: inciso 1. Suspeição. Inciso 2. Incompetência de juízo. Inciso 3. Litispendência. Inciso 4. Ilegitimidade da parte. Inciso 5. Coisa julgada. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito,
declarando um motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimada às partes. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou rol de testemunhas. Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartados a petição, dará sua resposta dentro de 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e em seguida determinará que sejam os autos da exceção remetidos dentro de 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Parágrafo 1º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento independentemente de mais alegações. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Artigo 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável, rejeitada evidenciando-se a malícia do excipiente. A este será imposta multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto, na ordem de precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1º. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 2º. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para julgamento e presidi-lo. Parágrafo 3º. Observa-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo. Parágrafo 4º. A suspeição não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Parágrafo 5º. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Artigo 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo
De plano, o presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada ou que tudo constará da ata. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo da defesa. Parágrafo 1º. Se ouvido o Ministério Público for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Artigo 110. Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta se tiver relação ao fato principal, que tiver sido objeto de sentença. Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão em regra o andamento da ação penal. Capítulo 3. Das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento, poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Capítulo 4. Do conflito de jurisdição. Artigo 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Artigo 114. Haverá conflito de jurisdição, inciso 1, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Inciso 2. Quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade do juízo, junção ou separação de processos. Artigo 115. O conflito poderá ser suscitado, inciso 1, pela parte interessada, inciso 2, pelos órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízos em dissídio. Inciso 3, por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Artigo 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sobre a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Parágrafo 1º. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito,
remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação. Parágrafo 4º. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebidas as informações e depois de ouvido o Procurador-Geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 6º. Proferida decisão, as cópias necessárias serão remetidas para a execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que houverem suscitado. Artigo 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Capítulo 5º. Da coisa, restituição das coisas apreendidas. Corrigindo. Capítulo 5º. Da restituição das coisas apreendidas. Artigo 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Artigo 119. As coisas a que se referem o artigo 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Parágrafo 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Parágrafo 2º. O incidente atuar-se-á também em apartado, e só a autoridade policial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e o outro 2 dias para arrazoar. Parágrafo 3º. Sobre o pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público. Parágrafo 4º. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as destina, se for pessoa idônea. Parágrafo 5º. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Artigo 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com proventos da infração, aplica-se o disposto no artigo 133 e seu parágrafo. Artigo 122. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Parágrafo único. Abre parêntese, revogado, fecha parêntese. Artigo 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Artigo 124. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal se houver interesse na sua conservação. Artigo 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico,
Se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver a destinação dos bens a museus públicos. Capítulo 6 das medidas assecuratórias. Artigo 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelos indiciados com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Artigo 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 127. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo, ou ainda antes da oferecida a denúncia ou queixa. Artigo 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Artigo 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Artigo 130. O sequestro poderá ainda ser embargado, inciso 1, pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com proventos de infração, inciso 2, pelo terceiro a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob fundamento de tê-los adquiridos de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado sentença condenatória. Artigo 131. O sequestro será levantado, inciso 1, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Inciso 2º. O terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução que assegure a aplicação do dispositivo no artigo 74, inciso 2º, a linha B, segunda parte do Código Penal. Inciso 3º. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitado em julgado. Artigo 132. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabida a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro. Artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Artigo 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Pesquisa, para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento de pagamentos de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser
cobrados de seu responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Artigo 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes de autoria. Artigo 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel ou os imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e avaliação do imóvel ou dos imóveis. Parágrafo 1º. A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio. Parágrafo 2º. O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo. Parágrafo 3º. O juiz, ouvida das partes no prazo de 2 dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer excessivo ou deficiente. Parágrafo 4º. O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade. Parágrafo 5º. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória. Parágrafo 6º. Se o réu oferecer caução suficiente em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. Artigo 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Parágrafo 1º. Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 120. Parágrafo 2º. Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. Artigo 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado. Artigo 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. Artigo 140. As garantias dos ressarcimentos do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. Artigo 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se por sentença irrecorrível o réu for absolvido ou julgada extinta a sua punibilidade.
142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134, 136 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer. Artigo 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juízo cível. Artigo 144. Os interessados ou nos casos do 142, o Ministério Público poderão requerer no juízo cível, contra o responsável civil, as medidas previstas nos artigos 134, 136 e 137. Artigo 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldades para sua manutenção. Parágrafo 1º. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Parágrafo 3º. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação ou, no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4º. Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores imobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juiz determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Parágrafo 5º. No caso de alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6º. O valor dos títulos da dívida pública, das ações da sociedade e dos títulos de créditos negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Parágrafo 7º. Abre parêntese, vetado, fecha parêntese. Capítulo 7. Do incidente de falsidade. Artigo 145. Arguida por escrito a falsidade de documento constante nos autos, o juiz observará o seguinte processo. Inciso 1º. Mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá resposta. Inciso 2º. Assinará o prazo de 3 dias sucessivamente a cada uma das partes para prova de suas alegações. Inciso 3º. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Inciso 4. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Artigo 146. A arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais. Artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Ponto. Artigo 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.
Capítulo 8 da insanidade mental do acusado. Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja submetido a exame médico colegal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juízo competente. Parágrafo 2º. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quando as diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Artigo 150. Para efeitos do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver ou se estiver solto, e o requererem os peritos em estabelecimento adequado que o juiz designar. Parágrafo 1º. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Artigo 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Artigo 152. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se reestabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Parágrafo 1º. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. O processo retomará o curso desde que se reestabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Artigo 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Artigo 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observe-se-á o disposto no artigo 668.